O cavalo que Renan vai correr tinha que ser obrigatório divulgar a montaria. Galera, é o seguinte, muita gente quer saber o cavalo que os vaqueiros vão correr, mas a escalação do card é como um jogo de futebol no final de campeonato. Às vezes o técnico não quer revelar qual é a dupla de ataque que vai colocar, qual é o meio de campo, porque isso aí fica um segredo. Como tem aposta, tem jogo envolvido. Os vaqueiros, alguns a gente pergunta e eles dizem de boa, e tem outros que escondem, não quer dizer, né? A gente não sabe quem Júnior Latécio vai, a gente suspeita, que foi aquele vídeo que eu fiz aí. Então, Renan Tobias, a gente viu que Sony Nunes liberou o Pokémon para a disputa do X1 de Serrinha. A gente não sabe se ele vai com Renato só, ou se, por exemplo, ele vai disponibilizar para fazer o cavalo reserva de Renan. Renan tá com o Boston, né, o cavalo titular dele. Então a gente tá estudando, eu já estou nos bastidores com o Rodrigo, procurando investigar os animais para ir soltando aqui para vocês. O que foi melhorado nessa pedida de boi contra? A gente fez um ajuste de regra, galera, e a gente vai soltar para vocês, assim como o Campeonato BetV Portal e o Aposta Ganha já fez alguns ajustes, a gente fez e adaptou para que a vaquejada e o confronto ocorram de uma forma mais transparente. Né? O que é que acontece? Explicando para quem não entende de vaquejada. Quando o vaqueiro corre, tem um juiz que fica lá em cima da faixa e faz o julgamento do boi dele, se o boi foi zero ou se foi valeu. E caso ele ache prejudicado naquele julgamento, que o juiz de pista fez o julgamento errado, ele tem o direito de solicitar a comissão alternativa, que são os juízes que vão olhar, analisar aquelas imagens nas câmeras. São 6 câmeras que captam aquelas imagens, e o juiz das comissão alternativa vai fazer aquele rejulgamento. Então, se ele achar que o boi dele foi julgado errado, ele pode pedir o boi dele na comissão alternativa. Como se ele achar que o juiz julgou o boi do concorrente dele errado, ele pode pedir o boi contra. Então tem o boi de comissão alternativa e o boi contra quando você pede do seu oponente. O que é que acontece? Vamos dizer, tipo uma malandragem do vaqueiro, ou uma forma de ganhar tempo. Às vezes você está no meio do card ali, o cavalo estava cansando, ou você estava num momento que não estava tão bem. E como não tinha custo nenhum para o vaqueiro pedir ou o boi contra ou o boi de TV, acabava que mesmo não tendo dúvida no julgamento, os vaqueiros ficavam pedindo: ó, meu boi do meu oponente, eu quero pedir o boi contra, pedir o boi contra, pedir o meu boi de TV, sendo que essa pedida de boi era para ganhar tempo e não de fato para fazer porque ele gerou dúvida no julgamento de pista. Então a X1 Vaquejada Brasil, assim como em outras modalidades, em outros esportes, o vaqueiro continua tendo o direito de pedir o boi contra e o boi a favor. Porém, ele só vai ter o direito de pedir um boi sem nenhum custo. Caso ele peça esse boi e erre no julgamento dele, por exemplo, eu achei que o boi do meu oponente foi zero e o juiz de pista deu valeu. Foi para a comissão alternativa e continuou sendo valeu. Eu errei no meu julgamento, no meu pedido de boi contra. Então, eu posso pedir mais bois, só que terá uma taxa e será. Então, eu posso pedir outros bois do meu oponente contra, só que eu já gastei o meu crédito de pedir o boi sem nenhum custo. Então, o regulamento da ABVAC diz que o boi contra deve ser o dobro do valor do boi de TV. Você pedir o boi do seu oponente deve ser o dobro do valor de você pedir o seu boi para o rejulgamento. Então a X1 Vaquejada Brasil chegou num valor que esse valor ainda não está... Na verdade já foi definido, mas não foi passado para a gente soltar ainda. E o vaqueiro vai ter esse direito de pedir o primeiro boi. Caso ele gaste esse pedido de direito, ele vai poder pedir novamente, só que terá esse custo para ele. Então a gente vai barrar com isso essa questão das pessoas estar pedindo boi sem nem ter dúvida no julgamento, só para ganhar tempo. Porque se ele ficar pedindo sabendo já do resultado, ele vai ter que pagar e esse valor não vai ser barato. Na minha opinião, o card mais duro é o de Gera. 2 animais bons, concordo. Eu costumo dizer que X1 não é só o cavalo e o vaqueiro. Já fiz esse comparativo com o futebol. Às vezes você tem um time de futebol com os melhores jogadores. Por exemplo, o PSG tinha Mbappé, Neymar e Messi. E nem por isso foi um ataque tão eficiente quanto com outros jogadores que às vezes não tem a importância que tinha esses jogadores. Então vaquejar é da mesma forma. E a gente tem que analisar o vaqueiro, o cavalo e o conjunto. Como é que está o conjunto no momento? Às vezes é um cavalo e um vaqueiro que está numa fase boa, às vezes é um cavalo e um vaqueiro que está numa fase ruim. Então a gente tem que analisar isso para poder tirar a nossa análise daquele confronto. Eu, como comentarista, sou imparcial, né? Eu tenho a minha torcida pessoal, que são pessoas que tenham mais afinidade, que tenham mais relacionamento, que eu vou torcer, mas eu tenho que ser realista com a realidade do card. Então, o que é que acontece? Muitas vezes os vaqueiros estão improvisando um cavalo, por mais que esse cavalo seja bom, para ir correr o X1. E
pelos resultados das outras edições, na maioria das vezes isso não tá dando certo, né? Porque o cara, por mais que monte num cavalo bom, mas se ele não conhece o cavalo, imagine aí, você pegar uma ferramenta que você nunca, por mais que ela seja uma ferramenta boa, mas você nunca usou e pegar a primeira vez logo para ir competir, né? Então, o que é que acontece nesse kart? Por que ele vai ser tão duro? Porque tanto o Gera, que vai correr no Shogun Dash, quanto o Vitor Duré, que vai correr no Mr. Diego Fred, são dois conjuntos, são vaqueiros que já conhecem os cavalos, que já vem correndo, já vem ganhando e já vem em alto nível. Então, realmente vai ser um jogo muito duro. Os dois cavalos reservas também são cavalos que eles já são acostumados. Provavelmente o cavalo reserva de Gera deve ser a Dinastia, e o cavalo reserva de Vitor Duré deve ser o Zark Holland, um cavalo que ele já vem correndo, já competiu X1 com ele, já ganhou. Então esse confronto vai ser um confronto muito duro. Daniel, bom dia, Daniel. Será que vai demorar muito o resultado do Boi de TV nesse X1? Galera, algumas pessoas estão confundindo X1 Vaquejada Brasil com outros eventos, outros campeonatos que estão organizando X1. E o padrão da X1 Vaquejada Brasil é outro padrão, como vocês já conhecem. O que é que a gente faz para melhorar isso? Vai ser o ajuste de regra. O que é que estava acontecendo de gargalo? Todo boi estava sendo pedido contra, quase todo boi num card mais disputado. Então só isso aí já gerava uma demanda maior de tempo, porque além do julgamento de pista, aí tinha que passar as imagens nas câmeras alternativas para os juízes alternativos e fazer o julgamento. O que é que a X1 Vaquejada Brasil fez para adiantar isso aí? Além da rapidez na questão do processamento dos julgamentos, vocês se lembram da etapa do Bezerra Marinho, que a gente montou um estúdio para cada juiz? Então isso vai adiantar o julgamento, porque não precisa um juiz julgar por vez. Vamos dizer, se um juiz gasta 2 minutos para fazer o seu julgamento, porque o que geralmente é feito é montado um único estúdio e entra um juiz por vez para fazer o julgamento, né? Porque não pode julgar junto para não ter influência no voto. Então o que é que acontece? Se um juiz demorar 3 minutos para julgar um boi, 3 vezes 3, 9. São 3 juízes de comissão alternativa. Então só isso aí já era 9 minutos para o julgamento. E aí demora muito. O que é que a X1 Vaquejada Brasil faz? Em vez de fazer um único estúdio, vocês vão se lembrar da etapa do Bezerra Marinho, tem aí na transmissão, a gente faz 3 estúdios de transmissão. Então cada juiz já fica no seu box ali esperando. Solicitou a comissão alternativa para o boi contra, ou o próprio competidor pediu o seu boi de TV, os 3 juízes recebem a imagem ao mesmo tempo e fazem o julgamento ao mesmo tempo. Vamos supor, se ia gastar 9 minutos, porque cada um ia gastar 3, só vai gastar 3 minutos, porque cada um analisa e julga ao mesmo tempo. Então isso aí vai adiantar muito mais o processo, e ficou top a cabine de julgamento com a câmera lá, os 3 estúdios para os juízes da X1 Vaquejada Brasil. Na sua opinião, o Bacana não vai aguentar uma marreta? Não, na minha opinião, Bacana é macaco velho de vaquejada, é um cara que já tem experiência, que sabe correr um boi e não é nenhum menino, né? Eu disse assim, o ponto negativo de você correr a primeira vez em um cavalo, que às vezes você não conhece, não tem entrosamento. Por exemplo, no Marreta, lá no BM, ele queimou 2 ou 3 bois para poder começar a ajustar ali suas carreiras. Já Nathan Queiroz nunca tinha montado nele, montou na hora de correr e deu um show. Então isso vai muito da habilidade do vaqueiro de se adaptar também, certo? Porém, eu não sei se Bacana já vai começar nele, né, que é um cavalo, vamos dizer assim, que a gente sabe que tem muito potencial, ou se ele vai começar no cavalo Farjado Touro, que é o cavalo que ele já vem correndo algumas vaquejadas. Em relação a ele aguentar o cavalo, como eu disse aqui, Bacana não é nenhum menino, ele tem experiência em vaquejada, sabe como funciona o ramo, e ele com certeza vai ter habilidade para correr no marreta e conseguir derrubar boi nele. O problema é se ele vai já ter a bitola, vai ter, vamos dizer assim, vai se adaptar fácil, como o Nathan se adaptou, ou às vezes você passa 1 ou 2 bois ali para ajustar uma posição do arreio, o ponto de tirada, e aí é isso aí, a gente só vai saber no dia. Mas com certeza vai ser um card muito legal também, muito interessante. O Wesley também vem de uma vitória, vem de um saldo positivo. Recentemente na Vaquejada de Paranatama ele fez uma excelente apresentação, começou correndo mal, mas se entrosou durante o evento, depois bateu a cena no profissional, se classificou no amador, bateu, se eu não me engano foi 400 nessa vaquejada, se classificou e ganhando o primeiro lugar. Então esse confronto também vai ser um confronto muito interessante e com muitas